mais uma vez. Boa noite a todos. Graça e paz ao nosso Senhor Jesus. Hoje, nós aproveitando então uma data muito especial para nós, cristãos, protestantes, principalmente reformados. Estamos aí à véspera de comemorarmos 506 anos da Reforma Protestante, quando há quase exatamente 506 anos atrás, o monge Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, ele afixou lá na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra a Igreja Católica, dando então início à Reforma Protestante. Então, a pergunta que eu quero fazer para nós aqui nessa noite, irmãos, é o que foi a Reforma Protestante? Então, só para eu ter uma ideia aqui, quem aqui não está muito familiarizado com esse termo, reformado, ou não sabe o que foi a Reforma Protestante? Só para eu saber exatamente quem não conhece ou quem ainda não sabe o porquê que se deu a necessidade de fazer uma Reforma Protestante. Alguém tem dúvida quanto a isso? Todos sabem muito bem? Que bom, então a gente vai continuar aprendendo. Ah lá, tem mais um que tem um ali que não sabe, então é para você hoje. Mas é bom, porque a gente não é novidade para muitos aqui, eu sei disso, porque exatamente há 2 anos atrás, eu preguei essa mensagem aqui quando eu e o pastor Glauber fizemos uma exposição sobre esses pontos da reforma. E antes disso também, o pastor Glauber e o pastor Carlos, ainda aqui da época do pastor Carlos, eles já haviam também pregado sobre os lemas da reforma. Mas eu insisto aqui mais uma vez, ensino é repetição. E a gente deve sempre estar repetindo e ensinando as mesmas coisas para que isso entre na nossa mente, entre na nossa memória e que a gente aprenda, Isso, uma vez que a igreja aqui também é sempre muito rotativa, às vezes, alguém não estava aqui naquela época ou ainda tem um pouco de dúvida, talvez você ficou com um pouquinho de medo de levantar a mão aí, não sei. Mas o importante é que nós vamos hoje continuar aprendendo, E o termo reformado, irmãos, então, aproveitando que eu estou falando aqui dessa comemoração dos 506 anos da reforma, eu quero tratar mais uma vez aqui a respeito então, do que foi a reforma. Porque muitas pessoas, quando me perguntam se eu sou cristão, se eu sou de alguma igreja, e eu respondo que sim, eu sou um membro de uma igreja batista reformada. Muitas vezes as pessoas já têm dúvida até quanto o termo batista, ainda não entendem muito bem o que é ser batista. E principalmente quanto ao termo reformado. Às vezes as pessoas perguntam, mas será que a igreja é nova? Será que a igreja passou por uma reforma? O que significa ser reformado? Ou então aquelas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, mas têm um conhecimento um pouco limitado e às vezes até errado do que significa ser reformado. Porque muitas vezes elas acabam associando o ser reformado apenas com esses 5 pontos do calvinismo, que nós conhecemos nesse acróstico aí da tulipe, que em inglês forma essa palavra tulipe. Muitas vezes, então, quando as pessoas me perguntam, elas associam só a isso, pensando que o ser reformado está relacionado a adotar essa soteriologia calvinista. E embora ser reformado, sim, signifique você ter essa soteriologia calvinista, mas ser reformado vai muito além desses 5 pontos do calvinismo. Ser reformado abrange uma cosmovisão bíblica, mais abrangente sobre tudo. Sobre as artes, sobre ciência, sobre a vida, sobre tudo, todas as áreas da vida. E se tratando, então, agora de termos mais litúrgicos, do que significa uma igreja reformada, o que é o culto de uma igreja reformada, significa que é uma igreja que tem uma herança histórica, que ela está ligada historicamente às doutrinas, a documentos que foram produzidos na época da reforma. Significa, então, que nós temos uma história, significa que nós temos uma herança através de alguns documentos. Então, alguns documentos aí que foram produzidos nessa época da reforma. O primeiro aí é a Confissão de Fé Londrina, que é mais conhecida como a Confissão de Fé Batista, de 1689, que é a confissão que nós adotamos aqui na nossa igreja. Depois nós temos também a Confissão de Westminster, que é a confissão adotada pela Igreja Presbiteriana. Temos outros documentos, como a Confissão de Fé de New Hampshire. Temos a Confissão Belga, temos os Cânon de Dort, os catecismos e vários outros documentos. Então, ser uma igreja reformada significa que é uma igreja confessional. É uma igreja que adota uma confissão de fé que a ligue a essas doutrinas da reforma. Então,
respondendo aí à pergunta do que significa ser reformado, né? O que foi a reforma protestante, o que é uma igreja reformada? É uma igreja, então, que tem também no seu escopo, na sua teologia, aquilo que nós chamamos de teologia aliancista, ou pactual, ou federalista, que são termos aí intercambiáveis que podem ser usados para o mesmo sistema teológico, né? E também é uma igreja que está ligada à soteriologia, baseado naqueles 5 pontos do calvinismo, como nós já conhecemos muito bem. E também é uma igreja que tem no seu padrão do culto, aquilo que é chamado de o princípio regulador do culto, aquilo que o próprio Deus deixou como que ele deveria ser adorado. A base bíblica para o nosso culto é aquilo que está na Bíblia. Então, por mais sincero que às vezes a gente possa estar querendo fazer algo para Deus, por isso que no culto de uma igreja reformada você não vai ver danças na hora do louvor, você não vai ver testemunhos, teatros, essas coisas, porque não é a forma padrão como Deus deixou estabelecido na sua palavra de como ele deveria ser adorado. Então, por mais sincero que nós queremos fazer algo para Deus, eu estou fazendo para Deus, mas não é a forma bíblica como o próprio Deus deseja ser adorado. Então, ou seja, os elementos ou aquilo que compõe o culto de uma igreja reformada são a leitura bíblica, a oração, louvores e adoração centrados na pessoa de Jesus Cristo, recolhimento de ofertas, pregação expositiva e os sacramentos, né, como a ceia do Senhor e o batismo. Então, isso é o que compõe uma igreja reformada. Esses elementos que fazem parte do culto e que também as liguem à sua doutrina, à sua herança histórica, né, doutrinária, através daqueles documentos que eu apresentei. E hoje, então, irmãos, eu quero tratar mais uma vez aqui com vocês a respeito desse panorama histórico da reforma protestante, né? O pano de fundo do porquê que lá no início do século XVI deu então a necessidade de se fazer uma reforma protestante, né? Uma frase que o pastor Glauber sempre diz aqui, né, que assim como ele, eu gosto muito de estudar a história da igreja. E ele costuma dizer, né, eu gosto de repetir isso aqui, que se você é um crente no Senhor, se você está ligado a uma igreja local, estudar a história da igreja faz parte da sua história. E se você não conhece a história da igreja, é como alguém que não conhece a sua própria história. Porque a igreja não nasceu ontem, a igreja tem mais de 2000 anos de história. Então, se hoje nós estamos ligados a uma igreja, nós fazemos sim também parte dessa história. Então, estudar a história da igreja é estudar a nossa história. E alguém que não conhece a sua própria história é alguém que está perdido, que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe qual o seu propósito. E por isso eu gostaria de falar um pouco mais aqui sobre a história da igreja, a história da reforma e, consequentemente, da nossa história, né? Então será aqui essa viagem panorâmica, né? Não será aqui uma pregação expositiva, como nós estamos acostumados a fazer aqui na nossa igreja, mas será como se nós estivéssemos fazendo aqui, pegando um avião, estivéssemos fazendo um voo sobre os anos da história da igreja, e nós vamos aprender, então, como que Deus tem trabalhado na vida da sua igreja através desses séculos, né? E para aqueles que já fizeram essa viagem, que já conhecem essa história, será como quando nós viajamos para um lugar que nós já fomos, que nós já conhecemos, mas que a gente sempre ama visitar aquele lugar, a gente sempre ama fazer essa viagem de novo. Porque a gente sempre acaba aprendendo coisas novas, a gente sempre acaba observando coisas novas. E até eu mesmo, quando eu estava revisando esse estudo, a gente acaba esquecendo algumas coisas. E é sempre bom a gente estar revendo e aprendendo mais sobre isso. E aqueles que irão fazer essa viagem pela primeira vez, será uma grande oportunidade da gente aprender um pouco mais, então, sobre a nossa história. Então, feche seus olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, Deus querido, eu quero te louvar e agradecer por esse grande privilégio que nós temos aqui de poder aprender, ó Deus, com o que o Senhor tem feito nos anos da história da igreja, nos anos da história da reforma protestante, na qual nós fazemos parte hoje, pela graça e misericórdia do Senhor. O Senhor nos trouxe a essa igreja, o Senhor nos trouxe a essa comunidade, e nós queremos sempre, ó Deus, aprender e relembrar os anos da história, queremos sempre relembrar com grande mão poderosa o Senhor nos conduziu até aqui, conduziu o teu povo, a tua igreja. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, comemorando esses 506 anos da reforma. Então fale conosco nessa noite, Senhor, traga aos nossos corações verdades e, né, sempre é bom relembrar através daquilo que o Senhor fez, com grandes homens que o Senhor levantou no passado, e que isso nos sirva, Deus, de testemunho, que isso nos sirva, Deus, de ânimo, de um encorajamento para darmos sequência a essa história, Senhor. Está conosco agora, e o Senhor também, ó Deus,
esteja conosco, nos abençoando, ó Deus, a continuar contando essa história. Muito obrigado por estarmos aqui, ser conosco, abençoe os meus irmãos, que estejamos aqui, ó Deus, focados, mesmo talvez aqueles que possam pensar, eu já conheço tudo, eu já sei tudo, mas que a gente possa aprender, estarmos focados com a nossa mente, o nosso coração, sempre voltados e focados para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, por que há 506 anos atrás, né, ali no início do século XVI, se deu então a necessidade de se realizar uma reforma protestante? Então, a própria palavra reforma, ela já nos traz uma ideia de que você vai fazer uma mudança, que você vai fazer uma reforma para melhor, que você quer voltar à forma original. Existia então uma forma, anteriormente tinha uma forma original, mas essa forma perdeu a sua forma. Ela sofreu uma deformação. Ela sofreu, então, uma deforma, né? E ela perdeu a sua forma original. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: qual é a forma original? Qual era a forma do início? Então, passou por uma deformação e foi necessário fazer uma reforma para que voltasse a essa forma original. Bom, você sabe, né, que na Bíblia, o intervalo que nós temos ali entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, é um período ali que nós chamamos de período intertestamentário. E foi um período de 400 anos em que Deus se manteve em silêncio. E você pode reparar aí na sua Bíblia que tem uma folha em branco entre esses dois livros, né, entre Malaquias e Mateus, que é uma folha que representa, né, esse tempo de 400 anos, do silêncio que nós chamamos de o período de silêncio profético, em que Deus não levanta nenhum profeta para falar com o seu povo nesse período, né? E nesse período, quem governava o mundo ali, conhecido naquela época, eram os gregos, liderados ali por Alexandre o Grande. E Alexandre, ele tinha uma intenção meio que a lá Pink Cérebro, não sei aqui quem conhece aquele desenho, que lembra daquele desenho dos ratinhos lá do Pink Cérebro, eles tinham a intenção de dominar o mundo. E Pink Cérebro, assim como o Alexandre, Alexandre ele queria dominar o mundo através da cultura. Ele queria dominar o mundo através da língua grega, né? E ele vai então conquistar todo mundo, levando consigo a cultura grega, levando consigo a língua. Né? E para vocês terem uma ideia, né, Alexandre conquistou quase que o mundo inteiro conhecido naquela época. Né? Com isso, então, nesse período, ficou conhecido como helenismo, que foi o período, então, que os gregos dominavam o mundo e queriam impor sobre todo mundo conhecido naquela época a sua cultura, a sua língua. Por isso, então, que o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego, por conta dessa influência que Alexandre, né, fez no mundo conhecido naquela época. Mas aí, quando Alexandre morre, o seu reino ele é dividido entre seus generais, e por volta ali do ano 60 a.C., os romanos assumem o poder. Então, começa a dar início ali o período do Império Romano. E o Império Romano, irmãos, eles fazem uma obra de infraestrutura incrível. Eles, né, constroem máquinas que eram muito avançadas para aquela época. Eles constroem estradas, né, que facilita ali o lugar a facilidade de ir de uma cidade para outra. E eles também organizam ali o tráfico marítimo, né, que era a maior forma de locomoção entre os continentes naquela época, né? E o mais importante disso tudo é que os romanos trazem aquilo que ficou conhecido como a Pax Romana. Porque não adiantava nada você ter agora um acesso facilitado a esses lugares através dessa obra de infraestrutura que eles fizeram, né, construindo estradas que ligavam uma cidade à outra, ali organizando, né, o tráfego marítimo, se você não pudesse trafegar ali com segurança, se você não tivesse paz para ir de um lugar para o outro. Então os romanos trazem essa paz, eles organizam isso, trazendo essa paz. Por isso que quando Cristo veio ao mundo, a Bíblia vai dizer lá, né, em Gálatas que ele veio na plenitude dos tempos, né? Porque agora o cenário era ideal. Havia ali uma língua unificada através da cultura grega e agora havia também um fácil acesso e uma tranquilidade de ir de um lugar para o outro através dessa obra de infraestrutura dos romanos, né? O que facilitou com que o evangelho pudesse chegar a todos os lugares. O que foi feito ali mais tarde pelos apóstolos, né? Principalmente pelo apóstolo Paulo, através das suas viagens missionárias.
Então, Cristo nasce, né, de uma virgem, ele cumpre ali todo o seu ministério terreno, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. Ele passa ali por volta de 40 dias na terra com o seu corpo glorificado, e até que então ele é assunto aos céus. Porém, antes de subir, ele deixa ali uma missão aos seus apóstolos, que é aquela missão, né, da grande comissão, que nós encontramos lá em Mateus 28, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Daí então se deu o início do período apostólico, o primeiro século da igreja, da história da igreja, conhecido então como período apostólico, onde os apóstolos, que foram aqueles homens chamados pelo próprio Senhor Jesus, ele então tem agora essa incumbência, com esse poder e autoridade que Jesus deu a eles de levar o evangelho a todas as nações. E esse primeiro relato que nós temos, então, da história da igreja, nós encontramos lá no livro de Atos. O próprio livro de Atos é o primeiro livro que nós temos da história do cristianismo. E nós podemos, então, acompanhar aí a leitura no capítulo 2 de Atos, do 1 ao 4, que diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, irmãos, ali nesse dia da festa de Pentecostes, que era uma festa realizada 50 dias depois da Páscoa, com a descida do Espírito Santo, aquilo que Jesus tinha prometido a eles, ficar em Jerusalém até que do alto seja lhe dado o sinal. Então agora, com a descida do Espírito Santo, nasce a igreja de Cristo. Agora ali, com as primeiras conversões, surge a igreja em Jerusalém, e ainda em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, essa igreja que surge ali agora, no dia de Pentecostes, agora aqui nesse versículo 42, ela vai começando a criar a sua forma. Ela vai começando, então, a criar a sua identidade, o seu padrão, através do quê? Do ensinamento dos apóstolos. O ensinamento que os apóstolos haviam recebido do próprio Senhor Jesus. E à medida, então, que nós vamos avançando aí nesse livro da história do cristianismo, né, no livro de Atos, nós vemos que a igreja continua a crescer. O próprio Deus ia acrescentando o número daqueles que criam e eram acrescentados, né, incluídos ali na igreja. Nós vemos lá, né, no capítulo 3, quando Pedro prega e multidões eram convertidas ao Senhor. E no capítulo 4, a igreja cresce também em comunhão entre os irmãos. E no versículo 32 do capítulo 4 diz assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, a igreja, irmãos, continuava a crescer, continuava criando a sua forma, estabelecendo os seus alicerces, ela crescia em números, crescia em comunhão, até que então, no capítulo 9, né, um homem ali, um fariseu da tribo de Benjamim, né, discípulo de Gamaliel, chamado Saulo, ele então é chamado pelo Senhor no caminho de Damasco, né? E ele é convertido ao cristianismo e passa agora então a se chamar Paulo. E Paulo, irmãos, vai se tornar o maior responsável pela teologia da igreja. É ele quem é o maior responsável pela doutrinação da igreja, né? Então Paulo agora, o maior teólogo da igreja, dá a característica teológica, doutrinária, a forma doutrinária da igreja através das suas epístolas, que são todas de caráter doutrinário, né, sendo as principais Romanos, Efésios e Colossenses. Porém, logo após esse período aí da conversão de Paulo, com o crescimento da igreja, as conversões, começam as primeiras perseguições. E no capítulo 12 do livro de Atos, avançando na história, dos versículos 1 ao 3, diz assim: Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João.
Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Então, todos os outros apóstolos também foram martirizados. Né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, Tiago, como nós lemos aqui nesse versículo, ele foi morto à espada. Todos mortos por defenderem a causa do evangelho. E então João, que foi o último apóstolo a morrer e o único que morreu por uma causa de morte natural, ele é levado então como prisioneiro, né, à ilha de Patmos, e ele então ali recebe a revelação das últimas coisas, dos últimos dias, e ele escreve então ali a carta ao Apocalipse. E com isso ele fecha o cânon das Escrituras, o cânon da Bíblia. Com isso então agora, irmãos, a forma da igreja está completamente estabelecida. Agora que a igreja tem a sua forma toda bem estruturada. A igreja tem comunhão, a igreja cresce, a igreja tem doutrinas e a igreja agora tem a revelação das últimas coisas. O cânon da igreja está fechado, a sua forma está estabelecida. Né, fundada ali na doutrina dos apóstolos, com suas bases teológicas bem estabelecidas, a salvação pela graça, a existência de um único Deus e soberano. Então, essa é a igreja do Senhor. E nesse momento aqui tem a sua forma, o seu padrão concluído. Então, logo em seguida a esse período apostólico, né, o segundo e o terceiro século da história da igreja, que foram conhecidos ali como o período, né, da patrística, ou dos pais da igreja, né, que foram homens responsáveis por dar seguimento, por dar sequência a esse ensino dos apóstolos. Eles foram um homem que, ali como que numa corrida de bastão, eles receberam da mão dos próprios apóstolos a incumbência de dar seguimento, de dar sequência a esses ensinos dos apóstolos, dos quais eles mesmos haviam antes também recebido do próprio Senhor Jesus. E eles fizeram isso, né, tendo essa responsabilidade de levar adiante essa palavra de Deus. E eles fizeram isso com muito empenho, defendiam as suas vidas, defendiam o evangelho, né, com as suas próprias vidas. E foram homens muito brilhantes, né? Eu não vou falar aqui de cada um deles e citar a vida deles, mas eu queria apenas destacar alguns aqui, como, né, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino Marte, Atanásio e o mais brilhante de todos eles para mim, Agostinho de Hipona. E foi um monge, né, ali africano, extremamente brilhante e capaz, e ele refutou os ensinos de um homem chamado Pelágio. E Pelágio ele defendia a ideia de que o homem contemporâneo ele era como Adão lá no início. E as consequências do pecado de Adão não passou para a raça humana. As consequências do pecado de Adão ficaram restritas apenas em Adão. Sendo assim, então, o homem ele era totalmente capaz de discernir e escolher as coisas espirituais, né, as coisas de Deus. Então, Agostinho ele veio com seus argumentos bíblicos e disse que não, o homem ele não tinha mais o seu livre arbítrio. Ou trocando as palavras, o homem não tinha mais o seu arbítrio livre, porque estava o seu arbítrio, a sua natureza estava escravizada ao pecado. E as consequências do pecado de Adão passou sim para toda a raça humana, de forma que nós já nascemos em pecado, escravizado pelo pecado. Como diz lá, né, em Romanos 3,10, que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Então, Agostinho, ele dizia que o ser humano ele não tinha capacidade de buscar a Deus, a não ser que o próprio Deus o capacitasse a isso. A não ser que fosse o próprio Espírito Santo transformando a nossa natureza pecaminosa numa natureza agora que sim é capaz de buscar a Deus. Mas isso só poderia ser feito uma vez que Deus mudou a nossa natureza. Porque nós somos, né, antes do Espírito, nós éramos totalmente depravados. E Agostinho é quem vai falar sobre essa doutrina. Ele que é o pai dessa doutrina, né, da depravação total, que mais tarde foi estabelecida por João Calvino. Então, irmãos, esses foram homens, né, que defenderam a causa do evangelho. Então, ali nesses 3 primeiros séculos, ali, até no início do 4º século, né, foi um período de grande crescimento para a igreja de Cristo. E foi um período conhecido como a defesa da fé. Porque foi um período de muitas tribulações, de grandes perseguições por parte do governo romano. Lembre que quem dominava esse período ali era o Império Romano. E foram 10 grandes perseguições com o intuito de realmente acabar com a fé cristã,
de acabar com os cristãos ali da face da terra. Porém, mesmo em meio a tantas essas dificuldades, mesmo em meio a essas perseguições, a igreja se mantinha de pé. A igreja se mantinha pura, firmada na doutrina dos apóstolos. A igreja continuava defendida ali por esses pais da igreja e continuava a crescer. Então foi um tempo de grande purificação da igreja. Porque você se dizer um cristão naquela época era você colocar a sua vida em risco. Você se dizer cristão naquela época era colocar literalmente a sua cabeça no fio da espada de um soldado romano. Porque alguém poderia chegar e denunciar você como cristão e o império perseguir os cristãos e você seria morto se não renunciasse à sua fé. Porque ninguém estava disposto a morrer por uma mentira. Ninguém estava disposto a morrer por algo que ele não colocasse a sua fé genuína naquilo. Ninguém estava disposto a colocar a sua vida em risco por algo que ele não acreditasse do fundo do coração, né? E se aquilo realmente não fosse verdade. Então, se você se declarasse um cristão naquela época, é porque você tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E você estava disposto, então, a morrer por defender essa verdade. E quanto mais o império perseguia, quanto mais as perseguições se ficavam mais intensas contra a igreja crescia. Um homem chamado Tertuliano, né, que ele não foi considerado aí um pai da igreja, mas foi um grande defensor da fé, um grande apologeta, ele diz assim que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Porque quanto mais o império perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Então aquilo era um testemunho poderoso. Porque as pessoas olhavam e diziam assim, olha, só pode ser verdade isso que essas pessoas creem. Elas estão morrendo por conta disso. Se elas não acreditassem nisso de verdade, elas não estariam dispostas a levar isso até as últimas consequências. Elas não estariam dispostas a morrer por uma mentira. Então, o testemunho dos mártires servia como uma semente da igreja. Quanto mais mártires morriam, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortificava. Até que então, por volta do ano 313, no início do quarto século, o imperador Constantino, né, se viu diante de uma situação de guerra muito difícil, em que o exército inimigo era muito maior do que o seu próprio exército. E ele não conseguiria vencer aquela batalha. E ele então diz que viu nos céus uma imagem de uma cruz. E ele manda com que todos os seus soldados desenhassem nos seus escudos esse símbolo dessa cruz. Está bem claro ali, não dá para ver, mas tem um sinal de uma cruz ali, bem naquele clarão ali. Um sinal de uma cruz, que ele diz, é um sinal que ele diz ter visto nos céus. E ele então manda com que seus soldados desenhassem esse sinal nos seus escudos. E acontece então que Constantino ele vence aquela batalha. E ele diz que aquele sinal foi um sinal milagroso. Que aquele sinal só poderia ter sido um sinal de Deus. E ele então agora passa a acreditar no Deus dos cristãos. Ele passa agora então a acreditar no Deus da Bíblia. E ele mesmo se considera um cristão e institui o cristianismo como a religião oficial do império, né? Juntando agora então Estado e igreja. Ele já era o imperador, né? Já era o chefe do Estado, e agora ele também passa a ser o chefe da igreja, juntando então igreja e Estado. E isso na história ficou conhecido como o Edito de Milão. E é a partir daí que começa a surgir o problema. Porque, através desse Edito de Milão, teve alguns benefícios sim para os cristãos, porque agora o cristianismo era a religião oficial do império. Com isso, os cristãos deixaram de ser perseguidos. Eles não precisavam mais cultuar a Deus em cavernas, em catacumbas, escondidos. Eles podiam cultuar a Deus livremente. Eles não teriam mais os seus bens confiscados, eles não seriam mais denunciados. Então, teve sim esse benefício para os cristãos. E então que por volta ali do século 8, século 9, todo o império, toda Roma, toda a Europa praticamente, e declararam cristãos. Eles declararam crer no Deus da Bíblia. E daí a gente pode pensar, né? Então, uau, foi um grande avanço, foi a grande vitória para a igreja. Porém, não, irmãos. Como eu falei, é nesse exato momento que a igreja começa a perder a sua forma. É nesse momento que a igreja começa a se deformar. É nesse momento que a igreja começa a se afastar dos ensinos dos apóstolos, aquele ensino no qual a igreja foi fundada. Porque com a união da igreja e Estado, né, as pessoas se diziam crer, né, se diziam cristãs, não mais por conta de uma fé genuína em Deus. Elas se diziam crer em Deus, crer no cristianismo, para querer alcançar
uma posição política, porque a sociedade era dominada pelo Estado, agora barra igreja. Então, antes, o cristianismo era a religião dos pobres, era a religião das viúvas, dos comerciantes, dos mercadantes, mas agora ela é a religião oficial do império. Agora o cristianismo é a religião dos poderosos, dos príncipes, dos governantes. Então, a igreja controlava tudo o que se cria na sociedade a respeito de ciência, a respeito de artes, a respeito de política, de religião. Tudo era dominado pela igreja e Estado. Então as pessoas vinham para a fé se dizendo cristãs por querer alcançar uma posição política, por querer alcançar uma posição de status perante o império, perante a sociedade. E aí elas vinham trazendo consigo as suas bagagens de sincretismo religioso, elas vinham trazendo consigo as suas heresias, e isso foi entrando para a igreja, né, levando a igreja de Cristo para um lugar totalmente diferente daquele em que ela foi fundada pelos apóstolos. E eu vou ler aqui para vocês, né, a lista dessas evoluções, a lista da evolução das heresias que foram, né, aos poucos entrando para a igreja e deturpando e deformando completamente a igreja. Desde lá do século IV, ali no início do século IV, em 313, com a conversão de Constantino, né, a partir do momento que ele então passa a declarar o cristianismo como a religião oficial do império, até o século XVI, ali com a chegada de Martinho Lutero, onde se deu, então, a necessidade ali de fazer uma reforma. E vocês vão ver, né, quem já foi de igreja católica vai se identificar com essas práticas que aos poucos foram entrando para a igreja e deturpando completamente os seus ensinos. Então, aí, a evolução das heresias. No ano 300, iniciou a oração pelos mortos. No mesmo ano, inicia-se fazer ali, né, aquele sinal da cruz que os católicos fazem. No ano 375, adota-se a veneração e confecção das imagens. No ano 500, os padres começam a se vestir de forma distinta dos leigos. Aquelas batas, aquelas roupas diferentes dos padres, para que eles pudessem, então, se diferenciar dos leigos, colocando-se, então, numa posição mais elevada, mais sacerdotal, né? No ano 593, estabelece a doutrina do purgatório. Né? O purgatório era aquele lugar intermediário e quando a pessoa morre, ela fica ali purgando os seus pecados. Então, dependendo do que se fizer por ela aqui em terra, essa alma sai, vai para o céu ou ela vai para o inferno. Então, essa é a doutrina do purgatório, segundo ali os dogmas, né, da Igreja Católica. Então, percebam, irmãos, para onde a Igreja de Cristo está caminhando. Percebam o rumo que ela está tomando aqui. No ano 600, orações começam a se dirigir a Maria como mediadora entre Deus e os homens. Agora não é mais só Cristo. Temos, então, uma outra mediadora que leva as nossas orações e intercede por nós junto a Deus, Maria, através daquela oração da Ave Maria. No ano 607, o papado romano é inaugurado. Aqui é importante dizer que quando Constantino se declarou lá como chefe da igreja, ele não se titulou como papa. O Papa romano, como nós conhecemos hoje, foi inaugurado posteriormente, depois, no ano 607, porque eles queriam agora uma figura exclusiva, uma figura que representasse a igreja. Então, se inaugurou ali o Papado romano. No ano 786, culto às imagens e relíquias autorizadas pelo Papa. No ano 1079, instaurou-se o celibato do sacerdote. Do sacerdócio, os padres eles eram proibidos de se casar. E isso é muito influenciado pelaquela cultura do gnosticismo. Vocês lembram? O gnosticismo fazia uma separação entre aquilo que é físico e espiritual. Eles diziam que tudo que aquilo que é espiritual é bom e tudo que aquilo que é físico é ruim. Sendo assim, então, no casamento, a relação de corpos, né, o matrimônio, envolve ali relação de corpos. Então, se o nosso corpo é físico, o nosso corpo é mau, então os padres eles deixavam de se casar, deixavam de contrair núpcias, porque assim eles se diziam então mais santos. Eles se diziam estar num nível espiritual maior do que aqueles que se davam a esse prazer carnal. Então, por isso instaurou-se ali o celibato do sacerdote. No ano 1215, é instituída ali a confissão auricular dos pecados aos sacerdotes em vez de Deus. Então, é aquele famoso confessionário, né, da Igreja Católica, que tem uma salinha ali, um cantinho reservado. Você vai para lá
Você não vê o padre não te vê, mas você confessa para ele os seus pecados e ele então vai passar uma punição para você. Você vai ali, se ajoelha, reza 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, e então os seus pecados estão perdoados. A essa altura aqui, os irmãos já perceberam que a igreja está completamente deformada. E a igreja que eu estou falando aqui, irmãos, é a igreja de Cristo. Percebam então para onde que essa igreja está indo. Ela já está totalmente fora dos seus padrões, fora de como ela havia sido fundada. Mas o pior ainda está por vir, irmãos. No ano 1229, a Bíblia foi proibida aos leigos. Apenas os clérigos, os sacerdotes, os padres, os bispos tinham acesso à Bíblia. E a missa era realizada em latim, quer você entendesse ou não. No ano 1414, avançando um pouco já agora, no início aí do século XV, é proibido ao povo o uso do vinho. E se você reparar na Igreja Católica, quando eles fazem ali a comunhão através da Eucaristia, ela é feita apenas com o pão. Só o padre, ele toma então a hóstia, o pão e bebe o vinho. Justamente também para ele se diferenciar, se destacar dos clérigos, dos clérigos não, do povo. Os clérigos eram eles, era um povo elevado. E eles se distanciavam. Então, só eles tinham essa posição de beber e tomar e comer o corpo de Cristo através ali da Eucaristia. Ainda ali no século XV, destaca-se a prática da simonia. Essa palavra ela é interessante, que ela vem lá da passagem de Atos, no capítulo 8, no versículo 18, quando o homem chamado Simão o Mago, vocês lembram lá dessa passagem? Que ele tenta comprar de Pedro, oferecendo dinheiro para Pedro, para que ele também tivesse o poder de impor as mãos sobre as pessoas e que as pessoas recebessem então o Espírito Santo. Então essa prática de querer comprar algo espiritual, de comprar algo que está relacionado à fé, passou a ser chamada de simonia. E era praticamente isso que a Igreja Católica estava fazendo ali, um comércio de coisas que eles diziam ser religiosas. E eles diziam vender a pena da pomba do Espírito Santo. Eles diziam vender ali o leite do seio de Maria, diziam vender os espinhos da coroa de Cristo, diziam vender pedaços de pães da Santa Ceia. Não, eram coisas absurdas. E hoje a gente olha e fala assim, como que essas pessoas acreditavam nisso? Como que essas pessoas compravam essas coisas achando que era o espiritual? Mas lembrem, irmãos, olha lá, no ano 1229, a Bíblia foi proibida a essas pessoas. Elas não tinham como pegar e comprovar se aquilo que eles estavam fazendo era certo ou não. E eles tinham medo de duvidar da igreja. Porque a igreja, lembrem como eu falei, ela dominava todas as áreas da sociedade. A religião era algo que eles tinham através daquilo que os padres falavam. A missa era feita em latim. Então, se o padre falava alguma coisa, eles acreditavam. E hoje é pior. Hoje nós vemos aí igrejas vendendo tijolo ungido para você comprar o seu terreno no céu. As pessoas compram uma vassoura ungida para você varrer para longe o mal olhado. Só que hoje nós temos acesso à Bíblia. Hoje nós temos acesso total à palavra de Deus e as pessoas continuam acreditando nessas besteiras. E essa prática continua fazendo até hoje. Eu não lembro aqui, foi no grupo dos caminhoneiros, eu acho que foi o Douglas que compartilhou o balão ungido, não foi? Um pastor soprando um balão, enchendo o balão de ar e vendendo apenas por R$ 500. Você poderia levar agora o fôlego do pastor. Você poderia levar ali o fôlego ungido do pastor. As pessoas continuam acreditando nessas práticas, nessas besteiras. E hoje nós somos pior do que eles, porque nós temos a Bíblia. Eles não tinham como comprovar. Isso foi essa prática absurda que foi comercializada ali, então, no século XV. E reparem, irmãos, que como que aquela igreja pela qual Cristo morreu, a igreja que foi fundada pelos apóstolos, que ali naqueles 3 primeiros séculos, ela era defendida com unhas e dentes pelos patriarcas, pelos pais da igreja. Vejam onde essa igreja foi parar. Vejam as práticas que foram entrando paulatinamente e deturpando a doutrina da igreja, deturpando e deformando completamente a forma original com que a igreja foi fundada. E nesse período ali do século XIV, século XV, surgiram sim alguns homens que se levantaram contra essas práticas, que não concordavam com isso. Eles foram conhecidos na história, hoje são conhecidos na história como os pré-reformadores. E foram homens brilhantes, como John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês.
John Hus, que foi um boêmio que, né, se levantou fortemente contra a doutrina do Papa, e também Jerônimo Savonarola, na Itália, que ele também batia fortemente contra as doutrinas e os dogmas católicos. Porém, todos esses homens foram mortos pela Inquisição. A Inquisição era um tribunal que julgava todos aqueles que se levantavam com uma prática, um ensinamento diferente daquele que a Igreja Católica colocava como a que seria certa. Né? Como eu falei, lembre-se que a Igreja Católica controlava tudo. Tudo que se cria a respeito de ciência, tudo que se cria a respeito de história, tudo que se cria a respeito de artes, política, tudo era dominado pela Igreja Católica. Então, se alguém se levantasse ali com uma prática e um ensinamento diferente daquilo, ele era levado a esse tribunal, a essa inquisição, e ele então era convidado a refutar esses ensinos. E uma vez que ele não refutava, uma vez que ele não renunciava a esses ensinos, ele então era excomungado da Igreja Católica. E isso, lembre, representa muito porque a Igreja Católica era o cristianismo ali, né? Até então, o cristianismo era a religião oficial do império. Então, você ser excomungado da igreja representava muito diante da sociedade. Era como se você tivesse sendo agora a escória da sociedade. Então, se eles não refutassem esses ensinos, eles eram excomungados da Igreja Católica e muitas vezes também eles eram mortos, né, na Inquisição. Então, irmãos, agora, né, que chegando ali no início do século XVI, no ano de 1513, eis que surge então o maior das heresias, o auge das heresias, né, quando o Papa ali, Leão X, ele querendo então reconstruir a Basílica de São Pedro, ele começa agora a querer levantar recursos para essa reforma, para essa construção. E ele autoriza então um homem chamado Johann Tetzel a percorrer toda a Alemanha vendendo as indulgências papais. As indulgências eram um documento emitido ali e selado, carimbado pelo Papa, que garantia o perdão dos pecados. Então as pessoas adquiriam, né, esse documento, né, e elas, através da posse, né, de adquirir e ter a posse desse documento, então elas tinham o seu perdão, elas tinham os seus pecados perdoados. Mas isso era comercializado. Você tinha que comprar esse documento. E Johann Tetzel, então, quando chega lá na Alemanha, vendendo essas indulgências, ele tinha um poder de persuasão muito grande. Ele tinha um discurso muito dramático. E ele conseguia convencer as pessoas de que eles estavam comprando a salvação através das indulgências. E eles também poderiam ter o perdão dos pecados dos seus parentes mortos, tirando eles lá do purgatório. Então você comprava uma indulgência para tirar o seu parente que está ali no purgatório, né, purgando os seus pecados, e você então leva ele, nessa alma, para o céu. E é algo realmente difícil da gente hoje acreditar, né? Mas, como eu falei, hoje até a gente vê como é pior, né? E eu peguei aqui uma das listas, né, uma das indulgências, para vocês verem, né, do que se tratava essas indulgências. Então, vamos lá. Primeiro, o eclesiástico que incorrer em pecado carnal, seja com freiras, primas, sobrinhas, afilhadas ou, enfim, com qualquer mulher, com outra mulher qualquer, será absorvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. Número 10. Essa aqui é engraçada, essa aqui é interessante. Olha. Se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado um só. Então é aquela promoção, né? Mate 2 e pague 1. É imperdível isso aqui, né? Número 12. Quem afogar o próprio filho pagará 17 libras e 15 soldos, ou seja, 2 libras a mais que aquele que matar um desconhecido. E se pai e mãe o tiverem matado de comum acordo, pagarão 27 libras e um soldo pela absolvição. Então, coisas absurdas que eles comercializavam, vendiam, achando que você, tendo a posse desse documento, você poderia ter o perdão desses pecados. Mas então é nesse período que surge lá na Alemanha um monge, né, da ordem dos agostinianos, chamado então Martinho Lutero. E Lutero, irmãos, ele tinha um grande problema com a palavra, com a frase, né, justiça de Deus. Porque, apesar de Lutero ser um monge ali da ordem dos agostinianos, que era um dos monastérios mais rigorosos daquela época, porém, com o passar do tempo, os ensinamentos de Agostinho, né, daquele pai da igreja que eu citei aqui como um dos mais brilhantes, apesar
dele defender ali a salvação pela fé, a depravação total, esse monastério de Agostinho, ele também passou por essa deformação. E esse monastério também ensinava a salvação pelas obras. E Lutero, que estudava nesse monastério, acreditava nisso. Ele era ensinado dessa forma. E Lutero ele dizia que se alguém pudesse ser salvo mediante as obras, ele certamente o seria. Porque ninguém fazia mais obras do que ele. Ninguém martirizava mais o seu próprio corpo como Lutero fazia. Lutero muitas vezes foi encontrado desacordado no seu quarto de tanto se martirizar a fim de alcançar essa justiça de Deus. Ele passava ali noites, né, no frio da Alemanha apenas com as roupas de baixo. Ele se martirizava porque ele acreditava que através dessas obras ele poderia alcançar a justiça de Deus. Porém, ele entendia, quanto mais ele fizesse isso, nada adiantava. E ele sentia a mão de Deus o esmagando, pesando sobre ele. Por isso que ele dizia que ele odiava a frase justiça de Deus. E ele chega a dizer que ele odiava o próprio Deus. Porque ele via Deus apenas como um ser tirano e soberano que tinha prazer em punir as pessoas, porque ele colocou um padrão de justiça elevado demais. E ninguém conseguia satisfazer aquela justiça. É então que Lutero ele então é levado a Roma a fim de estudar com mais propriedade a palavra de Deus. E chegando ali, ele se depara então com a obra-prima do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. E logo ali no primeiro capítulo, quando ele lê os versos 16 e 17, que diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aquilo, irmãos, foi libertador para Lutero. E ele chega a dizer assim: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. A partir de então, a frase "a justiça de Deus" não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Por isso, meus irmãos, que quando Johann Tetzel chega lá na Alemanha, vendendo as indulgências, né, vendendo aquilo que ele dizia falar, a salvação, Lutero imediatamente se opõe a essa doutrina diabólica, porque através do estudo das Escrituras, ele chega a esse conhecimento de que a fé, de que a salvação é pela fé, e ele consegue entender o desvio que a igreja havia se tomado. Ele consegue entender como o rumo que a Igreja Católica tomou. E ele então percebe essa deformação, e então que no dia 31 de outubro de 1517, né, há quase exatamente 506 anos atrás, ele afixa ali na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra essas doutrinas da Igreja Católica e contra as indulgências do Papa. E algumas dessas teses diziam assim: erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que as pessoas são absorvidas de toda a pena e salvas pelas indulgências do Papa. Número 27. Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Porque, como eu falei, Johann Tetzel, quando chegava nessas cidades vendendo as indulgências, ele tinha um poder de persuasão muito grande, ele tinha um jinglezinho, uma cançãozinha que ele chegava cantando, que quando uma moeda no fundo do cofre tilintar, uma alma do purgatório voará. Então ele trazia essas coisinhas e ele conseguia convencer as pessoas. Então Lutero fala isso, que pregam doutrina humana. As pessoas que dizem que logo quando a moeda tilintar, a alma do purgatório voará. Isso não é verdade. Número 43. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando aos pobres ou emprestando aos necessitados, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Mas é importante dizer, irmãos, que Lutero ele fez isso, ele afixou essas 95 teses lá no castelo de Wittenberg, não como um ato de rebeldia, não como um ato indisciplinar, porque as portas das catedrais daquela época, elas serviam como murais. Elas serviam como algo que, se você quisesse publicar algo e quisesse que todos vissem e lessem as suas publicações, você ia lá e afixava nas portas dos castelos. Assim como hoje, que se você quer publicar algo, você vai lá e publica no Facebook, no Instagram, no Twitter, a fim de que as pessoas vão ler aquilo que você está publicando. Então, Lutero fez isso com esse propósito, né? Lutero não fez
como ato de rebeldia. E ele fez isso no dia 31 de outubro, porque no calendário católico era uma data muito importante. Porque os próximos dias, né, o 1º de novembro, é o dia de Todos os Santos. E o dia 2 de novembro é o dia de Finados, para a igreja, né, no calendário da Igreja Católica. Então ele sabia que naqueles próximos 2 dias, muitas pessoas viriam para essa igreja, para aquela igreja ali, um castelo, né, que era aquela igreja, era um lugar muito, muito movimentado, era um lugar universitário. Então as pessoas iriam transitar ali, e elas iam ler aquelas teses, iriam conversar, debater sobre aquilo. Então Lutero faz isso de forma proposital, estratégica, mas não como ato de rebeldia, como eu falei, não como um ato indisciplinar. Né? E lembre-se então que nós estamos falando o quê? Da reforma protestante. E qual que é o objetivo da reforma? Voltar à forma original, voltar àquilo que ela havia sido fundada, estabelecida através dos ensinamentos dos apóstolos. Então a intenção de Lutero nunca foi romper com a Igreja Católica. A intenção de Lutero era chamar a igreja, chamar os líderes, né, para um debate religioso. Lutero ele queria reformar a igreja de dentro para fora. Porém, obviamente, isso não foi visto com bons olhos pela Igreja Católica, porque as teses de Lutero batiam firme contra as indulgências. E as indulgências era a forma que o Papa arrumou de arrecadar um dinheiro para que ele reconstruísse a Basílica. Então, em dezembro de 1520, o Papa manda um documento chamado de Bula Papal, que era um documento, né, tipo esse aí, que dizia mais ou menos assim, né, para Lutero: olha, Lutero, essa é a sua última chance. Se você não revogar as suas teses, se você não renunciar a elas, nós vamos excomungar você da igreja. Então Lutero pega essa bula papal junto com alguns outros documentos e queima essa bula papal em praça pública. E com isso, então, obviamente, Lutero foi excomungado da Igreja Católica, né, no dia 3 de janeiro de 1521. Mais tarde, né, no mesmo ano de 1521, o imperador Carlos V convoca uma reunião, né, na cidade de Worms, que fica conhecida como Dieta de Worms. Essas dietas elas eram tipo umas assembleias que eram organizadas na cidade a fim de debater coisas políticas, coisas religiosas, tudo que se levantava assim, que dava esse burburinho na igreja. As autoridades, tanto eclesiásticas quanto do Estado, se reuniam para debater sobre essas coisas. Então, Lutero é levado, né, diante ali dessa autoridade e ele então é intimado a retratar, né, sobre as suas teses ali diante dos príncipes, dos poderosos, e ele então pede uma noite para que ele pudesse pensar sobre isso. Então ele vai para os seus aposentos e ele passa ali naquela noite travando uma batalha muito grande contra Satanás na sua mente, porque ele sabia que se ele não renunciasse àqueles ensinos, ele seria morto, ele seria excomungado da Igreja Católica e ele seria levado à Inquisição e seria morto. E assim como os pré-reformadores antes dele, ele seria morto. Né? E então ele passa aquela noite ali numa batalha muito forte, e é nessa noite que ele compõe a música Castelo Forte, que nós cantamos aqui agora, que é baseada ali, né, no Salmo 46, que diz que Deus é o nosso castelo forte, a nossa torre segura contra os nossos inimigos. Então no dia seguinte, Lutero é novamente levado diante lá das autoridades, e ele é perguntado então: Lutero, esses livros aqui que estão em cima da mesa são seus? Se sim, você irá revogá-los, você irá renunciá-los? E Lutero dá a seguinte resposta: eu, durante toda a minha vida, escrevi basicamente sobre 3 temas. Sobre a fé e o seu conteúdo, algo sobre o qual eu tenho a máxima certeza de que nem eu, nem os meus opositores queremos revogar. Segundo tema foi contra o Papa, sobre a tirania papal, e se eu revogar esses textos, eu vou reforçar a sua tirania. Em terceiro, escrevi sobre as pessoas que apoiam essa tirania do Papa e que faria o mesmo mal se as revogasse. Então ele faz uma pergunta: por acaso alguma dessas questões estão indo contra as Escrituras? Mas essa resposta, né, ficou meio vaga para as autoridades ali. Eles ficaram meio na dúvida, né? Uau, o que será que Lutero quis dizer com isso? Ele revogou ou não revogou? Afinal, o que ele quis dizer com isso? Então, ele mais uma vez é levado diante das autoridades e de uma forma mais enfática, mais dura, eles perguntam: Lutero, esses livros em cima da mesa são seus? Se sim, você irá revogá-los? Então Lutero diz: vocês querem uma resposta definitiva? E ele diz assim: a menos
que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e pelos claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Com isso, então, Lutero praticamente estava assinando a sua sentença de morte. Porque, assim como os pré-reformadores no passado, ele seria levado a Roma e ele, então, seria morto na Inquisição. Então, que no meio do caminho surge, né, aquele milagroso sequestro de Lutero, em que a manda ali do príncipe, né, Frederico III, né, que é chamado também de Frederico o Sábio, né, ele é sequestrado pelos seus amigos e levado para o castelo desse príncipe, né? Essa aí é uma foto atual do castelo onde Lutero ficou lá. E então ali agora protegido pelo exército do príncipe, protegido pelas suas muralhas, Lutero então ele tem a oportunidade de traduzir a Bíblia e levar a Bíblia para o povo. O povo agora poderia ter a Bíblia em suas mãos. E essa Bíblia aí, que eu vou mostrar para vocês agora, é a Bíblia que Lutero traduziu, que está lá no museu na Alemanha. Né? Lutero demorou 12 anos para traduzir toda a Bíblia para o alemão, e a edição completa da Bíblia de Lutero foi lançada em 1534, contendo 1.620 páginas. E uma curiosidade muito importante sobre essa tradução que Lutero fez para o alemão é que ela teve um papel fundamental não somente no âmbito religioso, mas também no âmbito social. Porque a Alemanha não era como nós a conhecemos hoje. A Alemanha era dividida em várias partes, em várias cidades, em vários condados, e em cada um desses condados falava um dialeto diferente. Então, com a tradução que Lutero fez da Bíblia, ajudou a unificar a língua entre todos esses condados. E as pessoas que eram analfabetas, elas foram alfabetizadas através da tradução que Lutero fez para a Bíblia. Então, teve um papel também muito importante, social, né? E paralelo a toda essa reforma, a esse movimento que estava acontecendo ali na Alemanha, paralelo a isso, também começaram a surgir outras reformas, né? Lá na Suíça, Ulrico Zwinglio encabeçava uma reforma que mais tarde seria ali então, né, direcionada e cabeçada ali por João Calvino. E muitos historiadores concordam que João Calvino ele foi o maior teólogo da Reforma. Enquanto Lutero ele foi o fogo, né, a paixão, o coração da Reforma, Calvino ele foi o cérebro da Reforma. Foi Calvino que, com apenas 24 anos, publicou um dos maiores documentos da fé reformada que nós conhecemos até hoje, que são as suas Institutas. Né? Ele sistematizou todo o pensamento da doutrina reformada, com apenas 24 anos. Então, eles dizem que Lutero foi o fogo, a paixão, que deu aquele início. E Lutero, então, foi aquele que sistematizou, que colocou ali a consciência a respeito dos ensinos teológicos, né, da reforma. Então, irmãos, essa foi a reforma protestante. Por isso, então, que se deu a necessidade de fazer uma reforma. Vocês perceberam aí como que, ao longo dos anos, a igreja perdeu completamente a sua forma. E deu, então, a necessidade de se fazer uma reforma para que nós voltássemos à forma original com que a igreja foi fundada. E, devido a isso, 5 pontos, né, foram mais tarde, né, estabelecidos e sintetizados, né, que combatiam as doutrinas católicas, e são os pontos que nós conhecemos hoje, né, como sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, sola Scriptura, somente a Escritura, e soli Deo Glória. Obviamente eu não tenho tempo aqui, né, para poder falar sobre cada um desses pontos, mas esses pontos eles traziam a ideia de querer trazer de novo essa forma para a igreja. Esse foi o objetivo de que as pessoas, né, começaram a falar, não, sola gratia, sola fide, sola Escritura, porque eles queriam combater esses ensinos da Igreja Católica e voltar para a igreja, a forma com que a igreja foi fundada, ali em Atos, no capítulo 2. Então, irmãos, como eu falei, esse foi um panorama aí bem básico do que foi a reforma protestante, né, um panorama bem básico da nossa história. E agora, para concluirmos, eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos a respeito do seguinte. Um dos lemas, né, um dos temas da reforma, diz que igreja reformada sempre reformando.
que isso quer dizer? Será que nós precisamos de uma nova reforma hoje? Será que nós precisamos fazer algo? Né, eu não estou falando que a gente precisa de uma nova reforma. Eu estou querendo dizer que a gente precisa estar sempre nos reformando a fim de voltarmos sempre para esses pontos. Esses pontos que foram cunhados ali para que a gente nunca esqueça que é somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo, somente pelas Escrituras e somente a Deus toda a glória. Então, nesse sentido, nós devemos sim estar sempre reformando, estarmos sempre vigilantes com a nossa doutrina para que a gente não saia disso. E será então, irmãos, que hoje nós precisamos aí de um sola escritura? Muitas pessoas colocam, né, suas experiências pessoais acima da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que receberam profecias, sonhos, revelações que não estão ali de acordo com a palavra de Deus, mas elas colocam isso acima das escrituras. Então, assim como os reformadores, nós devemos dizer, não, é sola escritura. É somente a escritura que é a palavra de Deus e é a nossa única regra de fé e prática. A revelação de Deus está completa. Tudo que nós precisamos está aqui hoje completo através da revelação que Deus nos deu. Por isso, sola escritura. E hoje nós devemos então valorizar essa palavra que nós temos. Nós podemos carregá-la por todos os lados, né, em aplicativos, e às vezes a gente deixa de lado, a gente não lê, a gente não dedica tempo em leitura. Será que hoje, irmão, nós precisamos de um sola fide? As pessoas dizem que sim, nós temos que ter fé, porém, não é apenas a fé. Eles não negam a fé, sim, mas dizem que é a fé mais alguma coisa. É a fé mais obras, a fé mais a intercessão de não sei quem, é a fé mais alguma coisa e colocam sempre adição em algo que a Bíblia diz que é somente a fé. Assim como os reformadores dizem, então nós devemos dizer, sola fide, é somente pela fé que somos salvos. As nossas obras não podem nos salvar. Somos salvos única e exclusivamente pela fé. Será que hoje nós precisamos de um sola gratia? Da mesma forma, irmãos, não são por obras, é pela graça. Porque se fosse por qualquer obra nossa, o mínimo que seja, não seria graça, mas sim seria mérito. Você poderia bater no peito e dizer, eu fiz por merecer. Mas aí os reformadores dizem, não, é só la gratia. É somente pela graça, porque nós somos salvos apesar dos nossos deméritos. Porque a graça é receber aquilo que nós não merecemos. Nós não merecíamos, mas Deus, pela sua infinita graça, pelo teu infinito amor, nos salvou e nos amou. E será que hoje nós precisamos de um solos Christus? Hoje, né, as pessoas, né, dizem que há vários caminhos, principalmente, né, nessa teologia coach, que vai dizer que a solução está dentro de você, que você precisa olhar para dentro de si e achar em si a solução, você é bom, você consegue. Então os reformadores vêm dizer, não, solos Christus. Somente Cristo é o nosso mediador entre Deus, né, entre nós e Deus. Somente Cristo é o caminho que nos leva ao Pai. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé e fé em Jesus Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Você não é capaz de nada, nós somente por Cristo, pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E para finalizar, irmãos, será que hoje nós precisamos de um só lhe deu glória? Em muitas igrejas hoje, né, o culto é antropocêntrico. É colocar o homem no centro do culto e todas as coisas giram em torno do homem. Os louvores são para o homem, as ofertas são direcionadas ao homem, a pregação é para que você se sinta bem, tudo é voltado para o homem. E assim como os reformadores, nós devemos dizer, não, só lhe deu glória. Somente Deus a glória. O culto deve ser teocêntrico. Deus deve estar no centro de tudo. Então, tudo deve convergir em torno da pessoa de Jesus Cristo. Os louvores devem ser direcionados a Cristo, as orações devem ser direcionadas a Cristo, a nossa dedicação em ouvir a palavra de Deus, tudo deve ser voltado para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está no controle de tudo, irmãos. Ele está no centro de tudo. Então nós devemos dizer que por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, para que nesse momento nós pudéssemos cantar, então, aquilo que nós conhecemos hoje como uma canção que chama O Hino da Reforma, que traz para a gente essas verdades que nós devemos sempre declarar que é somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, somente pela Escritura e somente a Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus seja louvado através desses anos da história e que Ele nos ajude a dar sequência e seguimento a tudo
o que nós aprendemos hoje, porque hoje nós fazemos parte dessa história. E hoje e futuramente essa história será contada e nós estaremos aqui. Então que sejamos fiéis à palavra de Deus e possamos então dar seguimento a essa história. Vamos orar rapidamente mais uma vez, feche seus olhos. Pai amado,